Boa noite, são 20 horas e 14 minutos aqui em São Paulo. Começamos essa semana mais uma live do canal do Anderson com a educadora Tânia Benegas. E hoje a gente vai falar com vocês da educação infantil, como que a família pode participar. E a Tânia, esse nosso bate-papo hoje, tenha certeza que vai ser de grande aprendizado, porque a Tânia, ela vive até hoje tudo aquilo que ela teve de experiência na educação infantil, né? E a Tânia, além, né, de ter trabalhado muito tempo na educação infantil, e na medida que a nossa conversa vai fluindo, ela vai colocando a experiência, ela tem grandes exemplos de vida. E é por isso que eu faço questão de que tenha uma amizade muito grande pela Tânia, né? E é uma conversa muito descontraída, muito interessante. Obrigado, Tânia, boa noite. E daqui a pouco a gente já começa com a nossa interação, tá legal? Boa noite, Tânia. Certo. Boa noite, Anderson. É um grande prazer estar aqui com você, estar aqui com as pessoas que estão te assistindo, que te acompanham. É muito importante essa interação da sociedade, né? Nós, pessoas comuns, estamos aqui abrindo espaço nas nossas casas, no nosso Facebook. Aí o Anderson produzindo essa possibilidade de abrir a casa dele para que nós possamos entrar também e ter esse papo gostoso que pode chegar na sua casa aí também, né? Você que está aí, abriu agora o Facebook, entrou no canal do Anderson Cruz, e eu estou muito feliz, muito satisfeita e muito honrada por vocês me receberem na casa de vocês. Obrigado, Tânia. Olha, vocês já perceberam a animação da Tânia, e toda vez que eu a encontro, é uma troca de energia legal. Por isso que eu falei que eu faço questão que eu tenho uma amizade tão gostosa com a Tânia, e vocês fatalmente serão também amigos dela depois dessa nossa experiência, do nosso bate-papo. Então vamos lá, Tânia. Né? Primeiramente, a gente sempre cumprimenta, porque, afinal de contas, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, então a gente mata um pouco da nossa saudade aqui, né? É isso aí. De onde que surgiu o seu interesse particular sobre a educação infantil? Conta pra gente um pouquinho. Bom, isso começou muitos anos atrás, né? Eu sou uma educadora especialista em educação infantil, e eu atuei na rede pública com a educação infantil por 35 anos. Eu ingressei na escola pública em 1983 e trabalhei assim ininterruptamente com crianças, com famílias e com educadores até 2017. Quando, então, eu me aposentei, mas eu não parei, eu continuo vivendo, né? Vivendo a educação, porque eu acredito que algumas pessoas encontram o seu propósito, e esse propósito é algo que elas vão viver por toda uma vida, por toda uma existência, né? E a educação, no meu caso, é o meu propósito de vida. Então, eu iniciei a minha carreira aos 19 anos e nunca parei. Antes mesmo de eu entrar na rede pública, eu já atuava na educação infantil a partir dos meus 16 anos, que naquela época as mulheres faziam magistério, que foi o meu caso. E eu terminei o magistério com 16 anos e já iniciei o meu trabalho em escolas. Aí eram particulares. Quando eu passei aos 19 anos, eu entrei na rede pública. Mas, assim, a educação é a base, né, da sociedade. A educação, ela está presa na cultura, ela está presa na política, ela está presa nos relacionamentos. A educação, ela é a base de toda uma sociedade. Todos os campos, né, sociais, eles passam pela educação. E isso, no meu caso, foi um encantamento. Então, você já se encantou e começou a se envolver, e a gente vê que desde a adolescência, sim, né?
desde a adolescência. Isso é bem interessante de onde surge o interesse, porque há pessoas que, depois de bastante tempo, se interessam por educação. Né? Que não foi seu caso, você era menina ainda, se interessou, né? E naquela época, por exemplo, né, era muito diferente, porque hoje, dentro das escolas, se tem outros comportamentos que a gente vai até abordar, né? Então, você pegou numa época em que não havia a internet, que não havia direito de TV em cores para algumas pessoas, né? Então, era uma relação diferente. Muito. Sabe? E aí, me fala... Pode falar. Não, pergunta, pode falar. Aí eu queria saber disso, né? Como que você atuou tanto tempo na educação? Você percebeu algumas mudanças no comportamento das crianças, desde quando você iniciou até quando você saiu da escola? Conta pra gente. Então, vou contar uma coisa para vocês, sabe? Uma coisa muito interessante. Eu já falei isso em algumas vezes quando eu fui convidada para alguns trabalhos aí de levantamento de dados sociais, né? De como foi a história da educação nos últimos quase 40 anos, né? Eu vivi toda essa trajetória. Então, é verdade que quando eu ingressei, não havia internet. O material utilizado na educação infantil era realmente aquele giz de lousa, né? Não havia nenhum material para arte. Era muito diferente em 1980 para hoje, 2020. Nesses 40 anos, a sociedade mudou intensamente. E a educação foi mudando muito aquém da sociedade. Menos, entendeu? Demorou. Eu fui acompanhando toda essa trajetória, toda essa mudança com as crianças. E, na verdade, a educação infantil, nós estamos falando da criança de 0 a 6 anos. A criança de 0 a 6 anos é uma criança aberta para o mundo, absorve tudo que está em seu redor, e a criança é uma criança livre em qualquer época. Em 1980, ela era uma criança livre aos 3, 4 anos, quando ia para a escola. E em 2020, quando ela tem 2 anos, é uma criança aberta, livre para aprender. Então, a criança é um ser que está aberto para a sociedade. O que muda não é a criança. O que muda é como nós convivemos com essa criança. Como nós apresentamos o mundo para essa criança. Somos nós que estamos fazendo que ela seja diferente. Porque a natureza do ser humano, quando ele nasce, ele vem aberto. Em qualquer ano que ele nasça, ele chega com a capacidade de aprender, com a capacidade de criar, com a capacidade de interagir e com a capacidade de amar. É inata. Em qualquer época, a criança vem com tudo isso de possibilidades. Então, vamos lá. Já que você disse que a criança, né, ela vem aberta. Vem aberta. Né? E a educação infantil é uma etapa tão importante, Fortíssimo. Porque a gente pode... Eu vou usar aqui uma linguagem simbólica, né? É praticamente quando o pai ou a mãe começa a cortar um pouco do vínculo afetivo, porque, afinal de contas, a criança, ao nascer, ficou tanto tempo envolvida com a família, do cuidado do dia a dia, e acaba colocando na escola para possibilitar essa socialização. Então, vamos colocar assim, né? Uhum. Como é que os pais entendem a educação infantil? Você já chegou a avaliar isso? Como é que eles percebem? No seguinte sentido, existem ainda, fala assim, eu não posso ainda, meu filho é pequeno, e tem aquele apego, e a criança começa a ter um comportamento dentro da escola em que o profissional, que o professor precisa trabalhar. Conta pra gente como que é isso. Porque eu falo, por exemplo, o meu irmão, eu gosto de usar exemplo pessoal porque está na minha memória afetiva.
O meu irmão teve dificuldades imensas ao entrar na educação infantil, porque ele era muito vinculado à minha mãe, né? Então, aqui, para quem está nos acompanhando, viu, Danilo? Isso é um fato histórico, eu sei que você acompanha a gente. Ele conheceu, viu, Tânia, ao longo da educação infantil até o ensino fundamental, praticamente todas as escolas da Penha, onde a gente morava, porque ele não parava na escola e dava um trabalho para minha mãe. Ele ia passeando. Por isso que eu falei para você que eu ia dar esse exemplo pessoal, porque não tem jeito. Ao contrário das minhas irmãs, né, que quando chegou a fase, precisou ir. Como que é esse vínculo, né? Então, quando a mãe coloca a criança com esse primeiro contato escolar, e como que a criança reage? Fala pra gente, por favor. Então, isso foi uma vivência uma experiência muito rica na minha vida. Por conta de que cada ano, né, que você inicia um ano letivo, algumas vezes eu era só a professora de uma sala, mas que nessa época eram 45 crianças que ficavam comigo, porque as salas antigamente de educação infantil eram de 40 a 45 crianças, mas ultimamente, nos últimos 15 anos, eu coordenava a escola inteira de educação infantil e na época da adaptação, né, da chegada dessas crianças, eu estava ali no apoio das famílias e das crianças, de 150, 200 crianças no início do ano. E é muito, muito, muito fácil de se perceber e difícil de se relacionar para esclarecer para a família que quando a gente fala assim, a criança tem dificuldade com a escola. Novamente, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. A criança está aberta para o mundo. Mas muitas vezes, quando a mãe ou o pai, eles sentem dificuldades pessoais, emocionais, de confiar, de acreditar que a vida da criança pode ser tão boa longe deles quanto perto deles, isso a criança tem certeza que ela tem que dizer: eu não quero a escola, porque a minha mãe vai sofrer se eu ficar. A minha mãe, ela me quer perto dela. A minha mãe está com medo de me deixar aqui. E a criança grita. Eu não conheço a situação que o seu irmão viveu. Mas, assim, você comentou por acaso aí que você tinha duas irmãs e ele era um menino. E que eu acabei lembrando. As meninas ficavam. Não é, mas olha, não é questão dele e delas. Provavelmente, eu não estou dizendo aqui nada, não é a pessoa, tá? É assim, é o universo que é natural. A mulher, a mãe, ela tem uma vontade de proteger o menino, de acolher, e de que, não, olha, os outros vão fazer. E é muito comum o menino ser mais agitado, de ficar na escola, não querer ficar na escola, querer, não é só assim, é comum em muitos, tá? É assim, natural, é natural. É natural ser agitado, não querer cumprir os combinados, porque talvez em casa, com a mãe, ele tem mais autonomia e liberdade para fazer aquilo que ele quer na hora que ele quer, quando ele vai para a escola. Não pode fazer como ele fazia em casa, e aí ele rejeita quem quer fazer um combinado diferente daquele que ele estava acostumado. Então, assim, eu estou falando aqui muito é geral, não é uma coisa. Não tô, olha, tem problema. Não, é a natureza. Geralmente, as famílias querem proteger seus filhos. E em casa, é muito comum uma casa que tem uma ou duas crianças. E que tudo que tem em casa é dessa uma ou dessas duas crianças. Onde elas podem optar pelo horário que querem brincar com um determinado brinquedo, pelo que eles querem fazer. Então, eles estão, muitas vezes, quando eles sentem dificuldade de ir para a escola, é que eles estavam vivendo
uma experiência de uma liberdade muito grande, de autonomia dentro de casa e também de uma proteção muito carinhosa e que às vezes a gente acredita que protegendo a gente empodera, mas a gente tira força. Quando a gente acolhe demais dentro de casa, quando a criança precisa acreditar nele mesmo, junto com seus amigos, ele procura, eu quero a mãe. Não, eu não vou ficar, eu quero a mãe. Porque Então, ele acha que Tânia, a força está lá. mas aí eu tenho até uma situação que eu entendi que você colocou, e é muito importante para quem tem filho nessa faixa etária, essa sua compreensão, né, da sua vivência de passar para a gente. Porque quando a gente faz esse bate-papo, né, ainda não chegou ao caso, mas eu estou tendo aqui uma consultoria gratuita. Você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos. Mas isso é uma coisa que eu estou conversando com você, que a gente tem que conversar para o mundo. Todo mundo tem que conversar sobre isso. Porque não existe fórmula mágica, receita pronta, ninguém tem a pílula que conserta o mundo. Mas eu acredito que educação se faz por comunicação, interação. Então, talvez uma experiência que eu vivi pode fazer sentido para alguém, ou não faz para um, mas a vida que ele teve pode fazer sentido na minha, e a troca de experiências enriquece a vida de todos, né? Então, é para bater papo mesmo. Não, sem dúvida. Olha, isso é importante, né, que haja essa visão, tanto da família, por isso que a gente colocou na chamada, a educação infantil e a família. Porque, principalmente nessa fase, né, por mais que nós deixemos as nossas crianças nos estabelecimentos escolares, a família tem que participar constantemente desse processo. Né? Então, não adianta, às vezes, ter uma situação, né, que simplesmente delego ao professor, em especial nessa faixa etária, toda essa responsabilidade, porque a criança também ela tem um envolvimento afetivo muito grande com o pai, com a mãe, com os irmãos, e ele está começando a ter uma outra consciência dele no mundo. Né? Então, por isso que essa linha aqui da nossa conversa. Né? Tânia, temos aqui uma pergunta que eu recebi aqui. O nome da senhora é Adélia, do bairro do Parque do Chaves. Obrigado, Adélia. Ela mandou antes aqui para a gente a pergunta. Sim. Ela fez a seguinte colocação, né? Quando as crianças vão para a primeira série, a escola é diferente, né? Vocês já observaram quais são as grandes transformações das crianças quando elas participam da educação infantil e vão para a primeira série, e quando elas não têm esse contato da educação infantil e vão para a primeira série? Vocês já chegaram a observar alguma coisa? Tem um estudo? Então, com você fica a palavra. Olha, isso aí é uma questão assim que, no meu entendimento, tá? Sempre aqui a gente tem que falar que vidas são indivíduos. O nome já fala isso. Cada um é um ser humano. Não existe fórmula mágica, não existe receita. Porém, o que eu tenho para dizer da minha experiência? Crianças que nessa faixa etária, até os 6 anos, que a gente vamos contar que a primeira série, até há muito tempo atrás, seria aos 7 anos. Hoje é aos 6. Mas vamos dizer, uma criança que até os 6 anos não conviveu com outras crianças, não teve uma rotina de alimentação, de concentração, de mudança de atividades por tempo, né? Você fica tanto tempo brincando na parte externa, você fica tanto tempo se divertindo com materiais com as mãos, você tal hora você descansa, tal hora. Então, esse tipo de experiência que algumas crianças vivenciam, porque elas têm contato com outras crianças, elas têm espaço, elas têm convívio,
elas desenvolvem. A criança que só convive com adultos até os 6 anos, não convive com outros da mesma faixa etária, não compete de uma maneira muito saudável. Um bebê, por exemplo, que vive com pai e mãe até os 6 anos, nunca frequentou uma escola e chega a primeira vez aos 6 anos para ser alfabetizado, essa criança, ela perdeu tanta oportunidade de criação, de ser criança, de rir com outra criança, de provocar a outra criança, de aprender jogos de interatividade entre crianças, que só outra criança pode fazer com ela. E ela perdeu, se nunca participou de um centro de educação que pudesse oferecer para ela esse espaço, essa convivência, essa coisa dinâmica de ser criança com outra criança. Eu acredito que é um déficit que poucas pessoas conseguem depois repor. Uma criança que chega só aos 6 anos no local onde ela vai interagir com outras da mesma idade, ela perdeu um tempo muito precioso de descoberta do que ela pode, o que ela não pode, até onde é o meu limite, até onde começa o limite do outro. Porque quando ela está em casa com pessoas adultas, não é ela que descobre o limite. O outro fala, agora pode, agora não pode. Agora vai, agora não vai. Ela não reage por ela própria. É o adulto que domina o que ela vai fazer ou não vai. Ou não domina nada e ela faz tudo o que ela quer. Também tem essa, tanto faz. Mas é importante porque essa sua colocação está esclarecendo, às vezes, alguns mitos que falam assim, não, só vai a partir da primeira série, porque, afinal de contas, aquele senso, às vezes, de proteção que nós, pais, temos, né? E acabamos de não oferecer essas oportunidades para as crianças. De brincar com outra criança. Como faz falta para uma criança ter outra criança perto dela, que também está descobrindo o mundo, que também está tentando pôr tudo na boca, pegar o brinquedo, que também está desequilibrada, está aprendendo a correr. Ela precisa de outra criança para estimulá-la. Claro que precisa de pai e mãe. Gente, pelo amor de Deus, pai e mãe é importante. Mas criança precisa de criança. Na verdade. Vamos lá. Olha, eu quero agradecer aqui a participação da Juliana Leopoldo. Tudo bem, Ju? Ela foi mamãe agora há pouco tempo. Né? Então, ela está aqui acompanhando a gente. Ao Arthur Rolim também tem criança pequena que está aprendendo um pouco com você, Tânia, da sua experiência. A Manuela está ouvindo aqui a conversa, né? Ela não está diretamente, mas ela está aqui ouvindo. Né? São os papais da nova geração, né? Que está aqui nos acompanhando. Eu falo assim, viu, Tânia? Tem muita gente que não sabe que eu já tenho um filho de 21 anos, né? Então, eu tenho a convivência de um ponto ao outro. Então, estou começando a reaprender tudo novamente. Mas a gente todo dia aprende novamente. Todo dia a gente está começando de novo. Então você viu como é que está a coisa. Eu tive que me reprogramar mentalmente. Sim. Agora tem uma grande vantagem, né? Tem gente que fala assim, né? Não, tem que ser pai mais velho, ou pai mais cedo. Isso é indiferente. Mas eu posso dizer para você que eu tenho hoje uma outra percepção de como é ser pai muito jovem. Eu fui pai com 19 anos, né? E ter sido pai 20 anos depois. Olha, é uma relação totalmente diferente. Com certeza. Né? E esse aprendizado constante faz uma grande diferença. Então, por isso que eu falei que eu estou adorando essa conversa, porque me enxergo em algumas situações. Quem está aqui nos acompanhando sabe que de vez em quando aparecem uns áudios estranhos. Eu tenho aqui o meu filho mais novo que está conversando aqui. Então, ele pegou uma bola aqui, de repente pode até cair a conexão, que ele vai desligar o computador. Olha, ele está olhando aqui.
Ó, ele já está aqui. Por isso que eu já aviso antes para as pessoas não ficarem assustadas. O que foi que aconteceu? Opa, rapaz! Ó, já pegou até o fio aqui. Ó, vem aqui. Ó, olha aqui, ó. Olá, querido! Você veio ilustrar nossa conversa, né? Olha lá. Quando era educação infantil, ele falou: eu quero saber como funciona a escola. É. Ó. Então, por isso que eu falei dos áudios aqui, viu, Tânia? Então, eu aviso que tem tudo isso aqui. Não virou um sai de baixo, mas tem momentos de descontração aqui. Isso é vida, né? Isso é energia do amor, do bem. A criança é a melhor coisa do mundo. Aqui, ó. E ele tá mandando beijão aqui, viu? Nós temos plateia. Ele é muito carinhoso. Aqui, ó. Tem plateia no fundo. Olha. Meu Deus. Muito importante. Isso que você falou agora é uma coisa extremamente importante, que você sentiu, né? Que quando você foi pai aos 19, hoje, 20 anos depois, a sua sensação, assim, a sua forma, né, de encarar a paternidade não é a mesma, né? Porque a sua história é outra nesse momento. Eu acredito que tem muito a ver com aquilo que eu falei também no início da nossa conversa, né? O nosso propósito de vida, ele está muito ligado ao momento que você está vivendo. Um jovem de 19, 20 anos, ele está tendo que entrar no mercado de trabalho, ele está ansioso, será que eu vou dar conta? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou, né, manter? Tudo é muito novo, tudo é muito recente, e isso é verdadeiro, né? Isso tem que ser acolhido, porque é fato, não é fácil, né, para um jovem ser pai, ou para uma jovem, para uma menina, 16, 17, 19 anos, ser mãe, porque ainda é muito difícil cuidar da nossa autonomia nessa faixa etária, dos 16 aos 25, a pessoa está se colocando como uma pessoa autônoma no mundo, que não está dependendo do pai e da mãe, tem que se virar sozinha. Ela ainda está descobrindo como se virar com ela mesma. E, de repente, ela tem que cuidar de mais uma vida. Isso é muito difícil, não é? E é natural que as coisas, dependendo da época que acontecem na nossa vida, elas se desenrolam da maneira que tem que ser, porque é da maneira que estamos vivendo. E não tem certo ou errado. É a verdade de cada um. Aquele é o momento que você está vivendo. E a pessoa está vivendo um momento, ela tem a liberdade e ela está realmente empoderada de estar com medo, de estar assustada, ou de achar que não vai dar conta. Aquele é o momento dela, é o momento que ela está descobrindo a vida. Não é fácil para todas as pessoas. Isso é diferente quando acontece no momento 20 anos depois, que a gente já tem uma outra ideia do que é possível para nós ou não, né? A gente já se reconhece diferente. E isso passa para a nossa criança. Isso permeia o que eu falei no início, que é a questão de levar a criança para a escola e a criança ficar bem ou não. A criança percebe quando a mãe está com dó de deixar ele na escola. Eu tive casos assim tão inusitados de mães que deixavam a criança na escola, principalmente no centro de educação infantil, que nós atendíamos a criança por 12 horas. Era uma loucura, sabe? Era público. 12 horas. 12 São aqueles horas. A criança entrava das 7 às 7 da noite. Ficava o dia inteiro. E eram bebês, assim, maior, era de 4 a 6, né? A idade das nossas crianças, que ficavam das 7 às 7. Pois acredita que a mãe entregava a criança não chorava. Não chorava. Ficava com a gente. A mãe saía, tinha um portão e tinha uma fresta embaixo, assim, que tinha um buraquinho que dava para enxergar a escola. Então a mãe deixava a criança, ia para fora, o portão fechava, nós ficávamos ali brincando com as crianças e cantando antes de entrar na sala. E ela agachava
e ficava chorando, olhando pela fresta, para ter certeza que a criança não ia pedir para sair para ir voltar com ela. E se ele virasse, ela queria levar de qualquer jeito, sabe? Então, a dor daquela mãe de deixar a criança ali era imensa. E eu conversava, mamãe, ele tá bem, tá brincando, nós vamos fazer tudo possível para ele cantar, para ele brincar, para ele mexer na areia, tem baldinho, tem brinquedos, tem monta-monta. A gente, naquela época, né, tem gravador, nós vamos com a fita da Xuxa. Naquele tempo, né? Mas a mãe em prantos do lado de fora. E às vezes ela voltava 3, 4 vezes no dia. E você via ela rondando pelo lado de fora, assim, ó, do muro, porque ela não se conformava que a criança, né, o filho, estava lá dentro. Eu entendo. Esse momento que a sociedade viveu, onde a escola era praticamente um depósito, né? Porque você colocar uma criança 12 horas com mais 35 e uma pessoa para cuidar, era realmente uma situação difícil para essa criança. Mas, ainda assim, o espaço, a alegria, a rotina de uma alimentação equilibrada e balanceada, o horário do café da manhã, o horário do de jejum, que é um suco intermediário só natural, né? Suco de frutas entre o café da manhã e o almoço. Um almoço sempre no horário, com legumes, com frutas, com verduras, com uma alimentação colorida. Depois disso, um horário de repouso. A partir do horário de repouso, desperta, tem um lanche da tarde. Antes de ir para casa, um jantar no mesmo horário, com uma sopa de legumes, uma sopa de feijão. E ele brinca, ele canta, ele corre. Era muito mais rico do que a criança ficar com a mãe em casa, que eu estou contando, é uma situação de escolas de periferia, onde a mãe, muitas vezes, morava em condições extremamente precárias, algumas vezes nem era chuveiro quente, ela não tinha onde dar banho nessa criança, a alimentação era extremamente precária. Imagina que teria como equilibrar, balancear a alimentação, oferecer esses brinquedos, oferecer o sol, a liberdade de correr, de pular. Então é importante, sabe? A importância da educação infantil é enorme. Esse oferecimento dessas oportunidades. A gente coloca, né, o quanto que a educação infantil ela é rica, né? Só um detalhe. A Juliana Leopoldo, ela fez aqui um comentário. Nesta pandemia, a criança também cria mecanismos de adaptação e desenvolvimento, não é mesmo? Então, ela faz aqui... Nossa, muito. Então, como que existe essa adaptação da criança? Até, né, quando a gente fala assim, como que ela está aberta. Então, esse é um mecanismo que ela tem até para se colocar aí, né? Claro. Agora, vamos lá. Tem uma situação muito, muito importante, né? Porque algumas pessoas compreendem que a educação infantil é apenas brincadeira. Eu estou colocando aqui senso comum. Tá? Porque o que acontece? Quando eu divulgo a live, às vezes as pessoas não se manifestam na rede social, mas colocam, mandam algumas perguntas via WhatsApp e tal. Perguntam assim, é verdade que a educação infantil ela é só brincadeira? O que mais é desenvolvido nas crianças? Então, com você, a palavra, tá? Ó, eu nunca trabalhei diretamente com educação infantil, hein? Hoje eu estou aprendendo tudo aqui, hein? Vamos lá. Gente, a educação infantil é a base da estrutura neural para qualquer futuro médico, dentista, arquiteto, inventor, astronauta. Tudo que nós somos depois de adultos é uma consequência,
é uma maturação daquilo que nós tivemos oportunidade de aprender do 0 aos 6 anos. Não tem como um adulto ser criativo, comunicativo, interagir, se do 0 aos 6 anos ele foi contido. Ele não pôde experienciar a arte, ele não pôde experienciar a criatividade, ele não teve espaço para se locomover. Tem algumas pesquisas, né, que foram feitas com animais, e tem até algumas com seres humanos, eu vou depois citar para vocês, que algumas crianças nasceram e foram colocadas num espaço assim, tipo um orfanato, onde essas crianças eram alimentadas no horário e higienizadas direitinho. Elas recebiam alimento e recebiam higiene. Elas eram limpas e trocavam as fraldas e dava comida. Mas não havia interação. Elas não brincavam com outras, ficavam presas no berço. Elas não interagiam com ninguém. Quem as trocava e alimentava não se relacionava com elas. Não se relacionava. Mais de 70% dessas crianças morreram até o primeiro ano de vida, mesmo sendo alimentadas e trocadas. Porque sem interação, sem vivência, sem convivência, sem toque, sem amor, não adianta nenhum ser humano ter apenas a comida e a higiene. Então, nisso eu posso falar o que vale uma educação infantil. Então, percebam vocês que estão nos acompanhando hoje na live, essa necessidade desse investimento nessa faixa da nossa vida, ao mesmo tempo, a dedicação dos profissionais, porque, né, Tânia, às vezes a gente reclama em casa, quando já tem 2 ou 3, já dá um trabalhinho, imagina uma sala de aula com os pimpolinhos ali correndo. Muita energia, mas é uma troca linda. Então, isso que é importante das pessoas compreenderem esse dia a dia, né? Então, eu vou dar aqui uma situação, né? Isso aqui já é um caso do Anderson. Eu só fiz 1 ano de EMEI, né? Mas aí havia uma outra situação, né? Porque eu já estava alfabetizado, né? Aí praticamente aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade, eu já sabia algumas coisas, então eu já entrei na EMEI alfabetizado. E eu quero concordar com você de uma situação muito importante. Me deu algumas habilidades a participação nesse 1 ano de EMEI, de convivência, que talvez se eu tivesse entrado na escola diretamente, eu teria alguns problemas de socialização com os outros colegas, né? E me fez tão bem que até hoje eu tenho ainda um amigo, falo com ele sempre, que foi da nossa turma. Pois é. Outro dia eu achei uma fotinho aqui daquele shortinho vermelhinho que a gente usava. Pois é, gente. Essa fase da educação infantil, como ela é rica, como ela transforma a sociedade. Se nós tivéssemos uma educação infantil valorizada, nós teríamos políticos muito melhores, nós teríamos professores muito melhores, nós teríamos advogados melhores, nós teríamos um mundo melhor. Porque quando a criança é estimulada a ter valores na educação infantil, ela é muito difícil. Uma criança que descobre o valor da amizade, o valor do respeito, o valor da justiça quando ela é pequena, depois ela ser corrompida. É difícil. Pode acontecer, porque não existe fórmula mágica, como eu disse, né? O ser humano é um indivíduo. Ele pode ser pequeno e aprender
a ser honesto ali nos jogos, né? Aprender na disputa um perde, outro ganha, e ele entender que um dia ele ganha, outro dia ele perde quando ele é pequeno. Então, pode ser que ele aprenda tudo isso quando ele é pequeno e quando ele crescer ele esquece, mas é muito difícil. Agora, a criança que não aprende isso na fase infantil, se até os 6 anos ela não sabe o que é perder no jogo, se até os 6 anos ela não sabe o que é um amor por alguém que é diferente dela, por alguém que às vezes não tem tudo o que ela tem, se ela não aprende a compaixão nessa faixa de idade, é muito mais difícil depois de ela aprender. Agora, se ela aprender nessa idade, é muito difícil dela desaprender mais tarde. Ótimo, ótimo. Eu quero mandar também um abraço à Renata Gaspari. Ela sempre acompanha algumas publicações que eu faço aqui. Ela também é educadora, né? Ela é psicoterapeuta. Né? Aliás, psicoterapeuta não, psicopedagoga. Né? Eu lembro uma vez que eu encontrei com ela, né, na Universidade Cruzeiro do Sul. Ela estava fazendo a pós-graduação. Eu estou correndo que esse assunto aqui me deixa totalmente encantado. Eu lembro disso até hoje. Renata, beijão para você, que você sempre acompanha a gente aqui. Tânia, eu recebi aqui uma pergunta, tá? A pergunta aqui ela é da Maria José, aqui do bairro do Tremembé. Ela pergunta o seguinte: quais são os grandes desafios da educação infantil hoje, mesmo você não estando na sala de aula? Qual é a sua visão desses grandes desafios? Apesar que você já deu uma pequena pincelada, né? O espaço escolar, o que ele precisa melhorar? Como que se dá esse envolvimento com os educadores? A palavra está com você. Então, quais são esses desafios? Respondendo a pergunta da Maria José, do bairro do Tremembé. Então, eu posso hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo, são 2 aspectos muito importantes que a gente pode estar levantando. Um é a educação infantil no momento de pandemia. Né? A educação infantil no momento de pandemia é totalmente diferente de qualquer contexto que a gente possa dizer de educação infantil sendo um momento de sociabilização. Porque agora, este ano de 2020, as crianças não puderam conviver com outras crianças. Então, nesse momento, a educação infantil, ela passa a ser extremamente importante como educação infantil familiar, social. Não é a professora, nesse momento, que vai interagir com a criança e os seus amiguinhos. Nesse momento, a educação infantil tem que ser olhada pela família, que nunca deveria ter sido separada. A educação infantil, ela não é da escola, ela é da sociedade, que a sociedade é ampla. É família, legislação, escola, poder público, é tudo. Né? É saúde, né? O posto de saúde, tudo. Educação infantil envolve todos. Nesse momento, a educação infantil tem que ser acolhida pelos pais, sabe? De fato, precisa ser estimulado. Tudo isso que eu falei, que é na infância que se adquire, que são a capacidade de entender que um dia perde, um dia ganha, a capacidade de entender que se tem alguém diferente daquela criança, ele é merecedor do mesmo carinho e respeito, mesmo sendo diferente. Se ele tem outra idade, outra cultura, ele tem que ser inserido da mesma forma. Quem vai oferecer? Isso nunca deveria ter deixado de ser oferecido. São os pais. Nesse momento de pandemia, mais que nunca. Aí você pode dizer, não, mas é muito difícil para o pai. Não, eu não estou falando que ele tem que ensinar nada ele não tem que fazer faculdade, ele tem que viver com o filho. Quer dizer, ele tem que oferecer para o filho vivências, deixar a criança ter experiências, sabe? Mostrar para aquela criança, às vezes tem como mostrar. Agora tem que ser online, né? Você colocar um videozinho onde mostra uma outra criança diferente
dela fazendo alguma coisa, e a outra criança tem todo o direito de fazer diferente, porque às vezes ela não tem condições, às vezes é uma criança que não ouve direito, ou não enxerga, ou não se locomove, então ela tem que ser inserida na realidade dessa criança, ela tem que ver que tem gente diferente. Porque muitas vezes a criança que ela é sozinha em casa, né? Ela só vê mais do mesmo. Ela não vê diferenças, ela não convive com as diferenças. Quando ela sair para o mundo lá fora e ela vê alguém diferente, ela vai ter muita dificuldade de entender por que aquilo é diferente de mim. E o que, será que eu tenho medo, eu reajo, eu afasto, ou às vezes eu xingo, eu não sei. Ela vai tomar uma atitude porque ela nunca viu, ela nunca conviveu. Então, nesse momento de pandemia, a educação é extremamente momento de união da família e de oferecimento de oportunidades de vivências dentro de casa. Vivências da maneira que for possível criar. Mas, assim, se uma criança de educação infantil tiver a oportunidade de ter uma historinha contada pela mãe ou pelo pai no decorrer do seu dia, já valeu muito para o desenvolvimento das capacidades dela de comunicação, de interação, porque essa historinha vai ter uma mensagem, ela vai ter personagens diferentes, de outras alturas, de outros, vai ter outras cores, de outros formatos, ela vai ver coisas diferentes naquela historinha que está sendo mostrada para ela. Então, não tem o que fugir. Educação infantil é vivência, é dar oportunidade de aprender a sentir. É nessa fase que a gente aprende o que é raiva, o que é amor, o que é fome, o que é frio. E a gente aprende a se nutrir, a tomar água quando está com sede. É um sinal que você aprende a ler e um movimento que você aprende para se proteger. Você aprende a se alimentar quando você tem fome. Nessa fase, você aprende a chorar quando sente dor. Então, assim, é a fase do aprender a sentir. E se isso for impedido para a criança, tem muita gente que impede a criança de aprender a sentir. Antes de ter sede, você dá água. Antes de ter fome, você dá comida. Antes de ter frio, você põe a blusa. Você não autoriza que ele tire o casaco se ele está com calor. Porque a mãe está com frio, né? E não quer que ele tire a blusa quando ele está com calor. Então, que a criança cresce e não sabe sentir. Não está preparando a autonomia da criança e mesmo que também ela se defenda futuramente, né? Não, ela não vai conseguir se sentir forte. Ela vai ficar com medo. Olha, é uma abordagem realmente muito interessante. Eu quero mandar também um abraço aqui a Maria do Céu, ela foi conselheira tutelar lá no bairro da Penha, minha amiga, né? E a gente, às vezes, tinha longas conversas sobre esses assuntos. Maria do Céu, também para você um abraço. Também, eu não sei se ela está vendo, mas eu vou deixar aqui um registro, porque a minha prima sempre acompanha, a Delma Menezes, ela é gestora de uma escola de educação infantil na Zona Leste de São Paulo. Né? Faz tempo também que eu não vejo a minha prima, mas ela acompanha aqui na rede. Delma, então estou conversando aqui com a Tânia, a sua colega de trabalho, baixou o Silvio Santos agora aqui, a sua colega de trabalho, né? E a minha prima vira e mexe quando a gente tinha oportunidade de conversar, ela sempre falava desses assuntos. Em especial, eu tenho um carinho muito grande por essa prima, pela Delma, porque quando nós éramos também crianças, então nós éramos muito juntos, né? Então a gente sempre trocava algumas experiências, a gente sempre brincava junto. Então, Delma, para você também um beijão. Eu vou fazer propaganda sua aqui, que você merece, o seu quanto que você é dedicada na escola, né? É uma dedicação muito grande, tá? Então, para você. Então, a gente já caminhando aqui para o nosso encerramento, olha, Tânia, nós temos aqui, pelo menos, boas manifestações das pessoas que estão conhecendo um universo diferente, né? E nós não estamos falando aqui do adulto enxergando a criança, nós estamos vendo a perspectiva da criança para o mundo. Não é? Então, quando a gente faz essa abordagem,
fica até mais fácil tocar o coração das pessoas e perceber essa necessidade de se investir em educação infantil, se acompanhar a criança, de participar da vida escolar, e todos ganham por isso. Então, nós ganhamos adultos mais responsáveis, nós temos crianças autônomas, né? O que é isso? Né? Que elas possam decidir, que elas possam escolher, e a gente vai dando essa oportunidade para elas. A palavra oportunidade se adapta muito bem nesse momento, né? Para as crianças entenderem o quanto é importante esse processo de socialização, brincar, o desenvolvimento da coordenação motora, não é verdade? Né? Então, quando ela pega ali a primeira vez no lapisinho, qual que é o significado disso? Né? Nessa hora a gente não trabalha com certo ou errado, porque a gente quer que as pessoas, nesse caso as crianças, se desenvolvam mais. Né? E isso faz parte do aprendizado. Né? Agora, Tânia, aqui a última pergunta que eu tenho aqui, que eu recebi, tá? Inclusive, do Joaquim. O Joaquim é pai de um garoto de 4 anos de idade, né? Ele começou bem cedo a levar o filho para a escola, ele diz que é muito participativo, né? Aí ele faz uma pergunta, né? Que é bem engraçada. Não é bem uma pergunta, mas é uma colocação do Joaquim, ele criticou o bairro. Eu achei estranho quando eu fui acompanhar as atividades do meu filho na escola, porque eu era o único homem, a maioria eram mulheres, e até elas achavam um pouco esquisito. É verdade mesmo, são poucos homens que participam desse processo especial de educação infantil. Olha, Anderson, você tocou num ponto muito lindo, sabe, da minha história, né, na trajetória da educação infantil. É muito verdade, em 1980, você não via um pai na porta da escola ou na reunião de uma criança pequena, não era impossível, era praticamente impossível, a não ser que não tinha mãe. Aí o pai ia, né, porque não tinha mãe, mas não era comum. Hoje, não digo hoje porque eu parei há 3 anos de estar na porta da escola com crianças, mas eu vejo hoje também na rua. E agradeço muito ao universo pelas possibilidades. É óbvio que nós não temos hoje ainda, está longe de ser 50% de pai e 50% de mãe, porque, na verdade, o filho não é 50% pai e 50% mãe. O filho é 100% pai e 100% mãe. Ele tanto é responsabilidade de pai como ele é de mãe. Ambos são totalmente responsáveis por seus filhos. Precisam amar, cuidar, estar presente 100% da sua responsabilidade. Ele é 100% pai e ela é 100% mãe. Então não tem isso que não é minha obrigação, não é tua. É dos dois, é filho do homem, é filho da mulher. Né? Não há concepção sem união do homem e da mulher. Então é 100% pai e 100% mãe. Mas era muito comum, era certeiro a ausência do pai na proximidade com a criança. Naquela época, um pai trocar a fralda, mexer no cocô da criança, era impossível, não era coisa para homem, entendeu? Era uma coisa que era assim, a sociedade funcionava. Mudou, Anderson, mudou. No Centro de Educação Infantil que eu trabalhei, aonde eu me aposentei há 3 anos atrás, não tinha 50% de pais, que eram os que levavam, iam buscar e que iam na reunião, não era 50%. Mas a gente já tinha chegado a uns 20% de pais, assim como esse seu colega, que se importam com o seu filho, que querem saber se ele está bem, que ajudam a montar a sacolinha do dia, que sabe que uma criança usa tantas fraldas por tantas horas, que precisa de um agasalho de frio e uma roupa de calor, se virar o tempo no meio do dia, que entende que precisa de um chinelinho e um sapatinho, e ele consegue montar uma sacola. Parece isso. Claro.
Mas eles não é que não conseguem, é óbvio que o homem sabe montar uma sacola. Mas peraí, será que ele quer montar uma sacola para o seu filho? Então, hoje, os pais estão desejando fazer parte da vida do seu filho. E eu ficava tão encantada de ver que eram eles que levavam as crianças de manhã na escola. Porque muitas vezes a esposa já estava indo levar o mais velho, e aí o pequeno era mais difícil, precisava do carrinho. Né? Então, o pai levava para a escola, sim. Ele vinha buscar e ele ia na reunião para saber se a criança estava bem. Não chegamos, tá? A 50%. Não, é verdade. Quando ele falou que ele era o único, tem escolas que tem menos. Eu até acredito que quanto melhor a situação econômica, talvez, tá? Menor é a participação do homem. Quanto mais rico o homem ele tá mais ocupado em ganhar dinheiro do que em cuidar do filho. Tá, isso aqui, tô falando aqui pelo que eu acho, porque ali era periferia. E ali, tanto ele quanto ela estavam lutando pelo dia a dia. Então, os dois precisavam trabalhar. Ela tinha que trabalhar e ele também tinha que trabalhar. Então, vamos lá, Nini, nós dois temos que resolver. Você leva um, eu levo o outro, nós vamos trabalhar os dois. Agora, quando às vezes acontece, né, da pessoa estar num nível social econômico muito, que assim, exige muito, né, do homem, às vezes ele não quer dar essa parceria de estar ali com a criança. Às vezes ele paga alguém para fazer isso. E não é a mesma coisa, tá? É presença, né? É verdade. Então, vamos agora, já fechando aqui a nossa participação, qual é a mensagem que você deixa, né, para as pessoas que nos acompanharam, para os educadores, dessa relação tão importante nesse nosso bate-papo que a gente viu da educação infantil, Tânia? Bom, a minha mensagem é: amem essas crianças que estão chegando ao mundo. Crianças amadas na educação infantil, crianças respeitadas, elas crescem e transformam o mundo num mundo melhor. Enquanto a educação infantil não for olhada como um espaço de acolhimento, de amor e de respeito, nós não vamos conseguir ter adultos amorosos, responsáveis, respeitosos e inclusivos. Nós só vamos mudar essa sociedade o dia que nós investirmos em respeito, amor e acolhimento dos 0 aos 6 anos das nossas crianças. Essa é a minha mensagem. Tá ótimo. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Esse assunto, para quem conhece, já é apaixonante, então a gente está colocando um pouco dessa paixão para fora, nós estamos externalizando essa paixão. E como diria um professor que eu tive de método pedagógico, né, quando eu fui fazer a pós-graduação, ele disse a seguinte frase, que quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente nunca percebe o tempo passar. Não. Porque a gente sempre lembra o primeiro dia que a gente começou a trabalhar com eles e dentro da própria escola, né? Então, esse foi o grande ensinamento que eu tenho até hoje do professor, né? Então, coloquei aqui para quem quiser acompanhar a Tânia nas redes sociais. A Tânia tem um trabalho maravilhoso até hoje, mesmo que ela não está envolvida diretamente na educação formal, como ela falou, faz 3 anos que ela se aposentou, mas ela continua com esse trabalho, ela trabalha com projetos pedagógicos. Hoje ela trabalha com um projeto muito bonito. Eu não vou fazer a propaganda, eu quero que vocês acompanhem na rede social o que a Tânia faz. Ela tem experiências maravilhosas de vida, ela é um ótimo ser humano, e eu tenho prazer, viu, Tânia, de deixar aqui para todo mundo, em rede mundial, né? Porque, afinal de contas, a internet está no mundo, que eu tenho grande satisfação em ter a sua amizade e você poder compartilhar essa sua experiência, a sua vida e esse seu entusiasmo. Legal? Então,
A gente já está aqui encerrando a live do Anderson, a nossa participação semanal de toda segunda-feira. Nos aguarde para uma próxima oportunidade, sempre com um tema atual e de interesse da sociedade, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês e nos acompanhem nas redes sociais e logo mais também estará disponível no YouTube a nossa conversa, tá bom? Um grande abraço a vocês, até a próxima. Até mais!